Qual tem sido o teu objetivo de vida? Quais são as tuas motivações? O que te faz levantar todo dia da manhã? Pelo que você está vivendo? É com isso que eu quero começar o vídeo de hoje. Eu tenho uma mensagem quentinha do coração de Deus que Ele me deu ontem de noite para mim estar trazendo hoje aqui para você. Eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever já aqui embaixo para não perder nenhum vídeo. Já que você tá aqui nesse vídeo, né, você tem a oportunidade de pensar sobre isso e eu queria meditar com você no livro de Lucas, que o Senhor deu para mim essa passagem, que fala sobre a história de um homem, então, que o objetivo dele era acumular bens, acumular riqueza. Então lá no capítulo 12, a partir do versículo 13, diz assim: Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: Insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. A primeira parte ali no versículo 15, né, fala que a vida de alguém não consiste somente, não é somente aquilo que a pessoa tem de bens materiais. Isso já é algo que vai contra o que muitos de nós têm vivido. E às vezes, sem perceber, a gente começa a se comparar, a gente estabelece objetivos na nossa vida que é só os bens materiais que estão constados ali. A gente está considerando somente as riquezas que a gente pode acumular aqui nessa terra, os bens que a gente quer, e não é errado. A gente precisa trabalhar para ter, né, o nosso sustento, e não é errado a gente querer um conforto, a gente querer conhecer novos lugares, a gente vai precisar de dinheiro para isso. Mas quantos de nós têm vivido somente acreditando que aquilo que nós temos é o que nós somos? E essa não é uma verdade, porque o que nós somos não é aquilo que a gente conseguiu construir ou conseguiu armazenar de bens, ou porque eu tenho um carro muito bom, porque eu tenho uma casa gigante, que isso define quem eu sou. Então essa é a primeira coisa da gente pensar na nossa vida: quantas vezes a gente tem relacionado aquilo que a gente é com aquilo que a gente tem. Muitas vezes a gente vê as pessoas crescendo à nossa volta ou evoluindo e a gente se compara, e por isso a gente tem um sentimento de talvez estar ficando para trás, mas na verdade a única comparação justa na nossa vida é com nós mesmos. O Senhor tem uma história diferente para cada um de nós. A primeira coisa é que a gente pare e reflita se a gente tem considerado que a gente é de acordo com aquilo que a gente tem. Essa é a primeira coisa, né, que Jesus traz nessa passagem, porque se a gente considera que a gente é aquilo que a gente tem ou aquilo que a gente tem construído materialmente, a gente vai querer gastar toda a nossa vida tentando suprir isso, porque é um vazio que nós temos, somente o Senhor pode preencher, que é o vazio de encontrarmos a nossa identidade, quem nós somos nele. Porque o Senhor deu uma identidade para cada um de nós somos únicos aos olhos de Deus. E a gente não precisa ficar tentando suprir essa falta de identidade no Senhor com os bens materiais ou tentando conquistar coisas para ter a aprovação das pessoas. E de novo, né, não é errado a gente querer ter mais conforto na nossa vida. O errado é quando isso toma o primeiro lugar no nosso coração, quando aquilo tem sido a nossa motivação, em primeiro lugar a gente tem se dedicado a isso. Então isso parte muito da intenção do nosso coração, da gente avaliar, da gente pensar quais são os pensamentos, quais são as motivações do nosso coração que tem guiado a nossa vida. E também no versículo 21, então, fala sobre acumular, então, guardar essas riquezas para si, mas não ser rico para com Deus. E o que seria ser rico para com Deus? Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 20, fala: Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam.
Ou seja, está de novo falando da gente se preocupar em acumular tesouros no céu e não na terra. Se você quiser ler, a partir do versículo 19 tem toda essa passagem, mas eu queria ler com você lá no versículo 24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então aqui traz muito a questão da dedicação, porque às vezes a gente fala, eu não amo dinheiro. Eu amo ao Senhor, né? Sobre amar o Senhor, posso fazer outro vídeo sobre isso, que tem outros versículos que fazem a gente entender melhor, que Jesus mesmo explicou como que a gente ama o Senhor. Mas o quanto que muitas vezes essa palavra da dedicação, o quanto que a nossa vida ela tá dedicada em somente conseguir dinheiro, em tudo que a gente vê que a gente pode ter algum dinheiro, ou que a gente até às vezes olha para outras pessoas e a gente inveja e a gente cobiça, porque na verdade a gente não tá entendendo o nosso lugar no Senhor, a gente não tá entendendo que tudo que a gente acumular aqui vai ficar aqui e que o mais importante é a gente acumular coisas que não vão perecer, coisas que a gente vai levar para nossa eternidade. E o Senhor quer que a gente ajunte riquezas no céu, ou seja, a gente se dedicar para seguir o Evangelho, seguir as orientações que o Senhor tem nos dado, para a gente ser usado por Deus para transformar esse mundo. Esse é o objetivo da gente estar aqui nessa terra, porque se for somente para nós, como a passagem lhe fala, se a gente chegar na nossa vida, sei lá, vou dar meu próprio exemplo, eu vou chegar com uns 50, 60 anos e eu vou ter acumulado, vou ter gastado a minha vida inteira acumulando um monte de coisa aqui nessa terra, e aí o Senhor vai chegar para mim e vai dizer, olha, hoje é o dia que você vai partir dessa terra, que você vai se encontrar comigo, e como que vem as suas mãos até mim? Suas mãos vêm vazias de coisas que ficaram lá na terra, ou as suas mãos chegam até mim com as almas que eu tinha preparado para você ser usada por mim para salvar, para você levar o meu evangelho, levar o meu amor, levar a minha luz para dissipar as trevas que estavam sobre essas pessoas. E isso faz a gente entender muito mais, porque às vezes a gente olha com um olhar muito de não, eu não tô amando o dinheiro, mas se a gente parar para pensar na palavra dedicação, aquilo que a gente está colocando nossa dedicação todos os dias, o nosso pensamento, os nossos objetivos. Se eu quero um objetivo de, por exemplo, fazer uma viagem, eu vou trabalhar e vou guardar dinheiro e eu vou me organizar para isso. Só que quantas vezes isso está em primeiro lugar no nosso coração? Isso está acima das coisas que o Senhor tem para nós. Então que hoje, nesse momento, agora, eu e você possamos estar pensando sobre o nosso pensamento, pensando sobre as nossas motivações, os nossos objetivos. E se eu perceber, se você perceber que talvez tenha se inclinado muito mais para as coisas naturais, para as coisas materiais que vão ficar aqui, do que para as coisas de Deus, a gente pode chegar ao Senhor, pedir perdão para Ele e que Ele coloque os nossos olhos no lugar certo. Que a gente se esforce para buscar as coisas, porque a porta do reino de Deus ela é estreita. Eu não vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Eu não vou viver a minha vida seguindo as minhas vontades, eu vou chegar diante de Deus e tá tudo certo. O reino de Deus é tomado por esforço. Tem até um versículo que fala sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo, que agora eu não sei de cor. Então é isso, que a gente possa ser cada vez mais ricos para com Deus, acumulando riquezas lá para o céu, para a eternidade, e também abençoando a vida daqueles que estão à nossa volta, abençoando a vida de todos aqueles que o Senhor quer alcançar através das nossas vidas. Então é isso, gente. Eu espero que tenha abençoado a tua vida. Eu tenho certeza que o Senhor falou com vocês e que essa palavra multiplique no coração de vocês, que ela dê muitos frutos. Em nome de Jesus, uma ótima semana, se cuidem e até o próximo vídeo.